chegando aqui neste momento de conferência de encerramento do 10º ENALIC, a gente tem agora uma convidada também muito especial, referência em sua área e comprometida com o fortalecimento da educação e da pesquisa no Brasil. Então, trazendo agora para vocês a conferência de encerramento, que trará uma abordagem sobre entre a valorização e o adoecimento, neoliberalismo e saúde mental na educação. Eu gostaria de convidar para subir aqui ao palco a nossa conferencista, a professora Juliana, que está chegando. Enquanto isso, eu vou lendo já o currículo da professora Juliana Mordente, que é professora adjunta de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora e mestre em Psicologia pela mesma instituição e também especialista em Educação Transformadora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sua trajetória é marcada pela dedicação à formação docente e pela pesquisa sobre o neoliberalismo escolar e educação democrática, com a atuação voltada a uma prática crítica e humanizadora. Então, convidando agora com muita alegria para subir aqui ao palco do 10º ENALIC, vamos todos recebê-los com nossas calorosas salvas de palmas, a professora Juliana Mordente, que fará a nossa conferência de encerramento. Ela que irá abordar a temática entre a valorização e o adoecimento, neoliberalismo e saúde mental na educação. Pode vir, professora, saudá-la. Muito bem-vinda. Prazer tê-la conosco. Fique à vontade. A gente pede só a gentileza, professora, de antes de iniciar a sua fala, fazer a audiodescrição para a nossa acessibilidade. O palco do 10º ENALIC é todo seu. Bem-vinda. Bom, podemos? Muito pontual, não estou nem acostumada com essa pontualidade toda. Bom dia, todas, todos e todes. Queria agradecer o convite. Estou muito honrada e muito feliz de estar nesse espaço, de poder vir até Brasília num evento como esse, tão importante, tão fundamental. Então, queria agradecer a organização do evento pelo convite. Queria agradecer a própria organização do evento, de deslocamento, né, da chegada até aqui, que foi tudo impecável. E antes de começar, né, o nosso debate aqui, queria me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, com os cabelos presos num coque, estou vestindo uma calça verde de linho, um paletó verde de linho e uma blusa preta. Bom, e também antes de começar, dizendo que a gente está vivendo um período muito difícil, né? Ontem fiquei até quase meia-noite no Congresso tentando acompanhar a situação. A gente ia ter a votação do PNE, a votação do PNE foi cancelada, daqui a pouco o Glauber foi cassado, daqui a pouco passou, né, a tentativa de votação da anistia, tudo um caos nesse momento. Eu tenho um perfil do Instagram também, que foi censurado desde ontem. Então, não só o meu perfil do Instagram, chamado Andanças Educativas, como o perfil de diversas outras pessoas que fazem um trabalho fundamental nas redes, estão sendo censurados também. Então, a gente está passando, né, nessas últimas 24 horas, momentos muito difíceis. Inclusive, eu peço para que, eventualmente, se vocês conseguirem acessar o perfil para poder mobilizar, o nome dele é Andanças Educativas. E a única forma de estar conseguindo acessar o perfil é se vocês escreverem Andanças Educativas junto, de forma corrida, sem cedilha, escrevendo todas as letras até o final. Aí sim o perfil começa a aparecer. Mas caso contrário não aparece. Então isso tem acontecido com diversos perfis nas últimas 24 horas que a gente está tentando mobilizar.
mas que tem ali uma tentativa constante de silenciamento via redes, né? Então, só localizando da onde a gente parte, né? A gente vai estar aqui falando nesse encontro sobre neoliberalismo escolar, sobre formas de resistência, sobre formas da gente conseguir manter a nossa luta, tendo em vista que nessas últimas 24 horas a gente passou por tantas complexidades, jornalistas censurados na porta do Congresso, violências acontecendo, né, dentro das plenárias, votação de anistia passando, PNE sendo discutido, né, nesse momento, a partir de diversas articulações. Então, é um pouco esse o terreno que a gente parte aqui hoje. Chegando, mas que bom que estamos reunidos aqui. Bom, queria... já está ali os slides. Então, venho aqui hoje trazer um debate fundamental chamado entre a valorização docente, entre a valorização e o adoecimento, neoliberalismo e saúde mental na educação. Eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, então eu sou responsável por formar os futuros professores e professoras desse país e tenho levado essa pesquisa relativa ao neoliberalismo escolar e as questões de saúde mental nos últimos anos. Então, esse tem sido um tema muito caro e muito importante da gente poder mapear, né, localizar, para então conseguir organizar formas de enfrentamento. E, bom, para começar então, né, já que a gente está falando de neoliberalismo escolar, eu queria só localizar, primeiramente, o que a gente se refere quando a gente está falando sobre neoliberalismo. Neoliberalismo, que é esse fenômeno complexo, que é esse fenômeno multifacetado, que é esse fenômeno que tem diversas interpretações e formas possíveis da gente nomear. Mas aqui eu estou partindo do princípio do neoliberalismo não só como um sistema de acumulação de capital, não só referente à economia, ao mercado, ou o neoliberalismo restrito a uma atualização contemporânea do capitalismo. Eu estou falando aqui do neoliberalismo como uma racionalidade. E o que eu quero dizer do neoliberalismo como uma racionalidade? E esse termo não é meu, né? Esse termo é do Christian Laval, que é responsável por esse livro A Escola Não é uma Empresa, que é o meu livro de cabeceira, é o livro que inclusive eu recomendo, é a leitura fundamental. E nesse livro, o Christian Laval, né, junto com as perspectivas Foucaultianas, vão tratar o neoliberalismo como uma racionalidade. O que é isso? É o neoliberalismo como aquilo que produz as nossas formas de ser, estar e existir no mundo. O neoliberalismo como aquilo que ordena as nossas subjetividades. Ele não se contenta só em organizar o mercado, né? Em organizar e centralizar a economia. É o neoliberalismo como aquilo que organiza os nossos desejos, que organiza os nossos valores, que organiza as nossas relações, que organiza a forma da gente se vincular, da gente estudar, da gente aprender, da gente se relacionar com a saúde, com a educação, com os nossos vínculos afetivos, vínculos amorosos. Então, é o neoliberalismo como aquilo que vai ordenar as nossas relações, como aquele que vai produzir as nossas subjetividades, que vai produzir as lentes a partir das quais a gente vê o mundo. E que vai produzir subjetividades muito específicas, que são subjetividades submissas e alinhadas à perspectiva neoliberal. E aqui eu trago também o neoliberalismo como uma forma de totalitarismo. Eu não, na verdade, né? A Marilena Chaui, e eu fazendo referência a Marilena Chaui. Por que eu quero dizer o neoliberalismo como um totalitarismo? Normalmente, quando a gente vê e pensa em totalitarismo, a gente imagina tanques ou a gente imagina líderes carismáticos. Mas a Marilena Chaui vai dizer para a gente que o neoliberalismo ele é uma forma de totalitarismo, sim. E ele é totalitário porque ele vai produzir uma homogeneização silenciosa de todas as nossas formas de relação, de todos os nossos modos de ser. Então, a escola vira empresa, o hospital vira empresa, a igreja vira empresa, o indivíduo vira empresa. E isso é totalitário, né? Isso é o ponto de captura mais radical, quando a gente já não consegue nem imaginar as nossas relações sociais de forma que elas não estejam mediadas pela ideia de custo-benefício.
de forma que elas não estejam mais mediadas por a ideia de métricas de desempenho, né, por indicadores de produtividade. Então, por isso que o neoliberalismo ele é totalitário, porque ele vai capturar todas as nossas formas de relação aos moldes de uma empresa. E é por isso que a gente tem que ver aonde a educação se localiza no meio disso tudo e aonde a saúde mental se localiza no meio disso tudo. E essa pergunta, então, vai nos levar à ideia do neoliberalismo escolar. No neoliberalismo escolar, então, escolas são tratadas como empresas, familiares são tratados como clientes, estudantes são tratados como consumidores, nós, professores, tratados como prestadores de serviço, e a educação é tratada como uma mercadoria. Então, no neoliberalismo escolar, vai ser essa educação que ela vai ser pautada por metas irreais, que ela vai ser pautada por cobrança, por ranking, por plataformas, né, por pressão, por racionalizar custos, por métricas externas. Vai ser toda essa educação ressignificada a partir desses padrões de resultado, de meta, de rankings, de desempenho, de produtividade e de eficácia. E no neoliberalismo escolar, a grande referência da escola, né, aquilo que a escola vai querer almejar e alcançar, será o modelo empresarial. Então, a gente observa o modelo empresarial como se fosse aquilo que está, né, no fundo do horizonte, como aquilo que a gente deveria se aproximar, copiar, para então se sentir eficaz o suficiente. No neoliberalismo escolar, o horizonte da nossa educação, ela se torna a produtividade, a meritocracia, a responsabilização individual e, claro, a produção dos empreendedores de si. Esses trabalhadores que são adaptáveis a este mercado de trabalho precarizado de forma resiliente, de forma a aceitar os modos de exploração. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente entrar no debate de competências socioemocionais. Então, quando eu estou falando aqui de neoliberalismo escolar, eu estou falando de uma educação alinhada aos moldes neoliberais, alinhada aos interesses privatistas, alinhada às perspectivas empresariais. E a gente tem que nomear isso para poder, então, organizar e combater. E mais, né, nesse neoliberalismo escolar, a gente também tem essa escola que tem uma fachada de modernização, de inovação, de tudo muito sedutor, muito colorido, muito tecnológico. Uma tentativa de passar que essa tecnologia ela é neutra, de que essa novidade é neutra, quando, na verdade, são novas fachadas para velhos modelos educacionais de exploração. Se antes as escolas se pareciam com os quartéis e com as fábricas, hoje as escolas se parecem com as empresas Google, com as startups. Então a gente atualiza o formato da escola, mas mantém o mesmo horizonte educacional de manutenção do status quo. Mantém o mesmo horizonte educacional de manutenção das relações de dominação. Só que agora é tudo muito colorido, muito moderno. Então, do mesmo modo que antes as fábricas e os quartéis, né, representavam esse modelo de exploração, hoje a gente tem novos formatos via plataformização do trabalho. Mas veja, né, a gente muda os formatos, mas a gente mantém os velhos dilemas de exploração. E, bom, no neoliberalismo escolar, a gente também vai ter uma naturalização dos valores empresariais na educação. Ao ponto que hoje a gente fala de empresa de educação, e isso já não gera nenhum tipo de estranhamento. A gente fala, porque a empresa de educação ali, porque aquela empresa presta um serviço educacional. Isso está naturalizado no nosso vocabulário e isso está naturalizado no nosso imaginário. A gente naturalizou a transformação da educação de um direito social em uma mercadoria. A gente naturalizou a existência de empresas de educação, que vendem educação como um produto. Então, no meio desse não mais estranhamento, né, do modo a gente não mais estranhar as empresas, a gente também naturaliza a articulação entre mecanismos internacionais, né, FMI, OCDE, o PISA, né, todos esses mecanismos internacionais que interferem diretamente na educação,
com, em solo brasileiro, as fundações e os conglomerados educacionais, né, e os grandes grupos, com o MEC. Então, atualmente, né, no Ministério da Educação, a gente também tem uma articulação neoliberal ferrenha, onde não mais a gente tem uma polarização entre o que é público e o que é privado. A gente tem justamente as lideranças políticas formadas pelos grupos empresariais atuando nas políticas públicas e moldando as políticas públicas, né, que é o que a gente tem que ver hoje depois da votação do PNE, né, para ver qual é o resultado, né, do Plano Nacional de Educação. Então, no neoliberalismo escolar, a gente tem essa articulação desses grupos que vão se apresentar como se fossem os grandes porta-vozes da educação, como se fossem os grandes especialistas da educação. Então, quando há algum tipo de situação que envolve a educação, quem vai ser chamado para falar não são os professores, não são os coordenadores pedagógicos, né? É a diretora do Todos pela Educação, é o CEO da Fundação Lehman, né? Ou de tantas outras fundações possíveis. São essas figuras hoje, os empresários e os CEOs, que são os grandes porta-vozes e representantes da educação. E que vão definir como a gente vai educar e o que a gente vai educar. E isso é muito grave. E, principalmente, eles vão definir o que é uma educação de qualidade. Qualidade da educação se tornou sinônimo de resultados em testes padronizados em larga escala. O objetivo da educação se tornou atingir determinadas metas externas, pautadas por determinadas expectativas de eficácia, onde, claro, né, as fraudes dos testes são gritantes. Afinal de contas, o resultado dos testes não são baseados num resultado real para a gente ver qual é a situação real da educação brasileira. Os resultados dos testes muitas vezes são atrelados à bonificação de professores precarizados, desesperados por sobreviver, e aí vale tudo. Então, quando você coloca a bonificação como um resultado meritocrático da escola, você já frauda completamente os resultados. Porque não há um interesse real de saber qual é a condição daquela escola. Há o interesse de saber se essa escola consegue fraudar o suficiente os seus resultados para receber bonificação para que a escola consiga sobreviver. Olha o tiro no pé. Como é que a gente pode falar de qualidade da educação sem levar em consideração se essa escola tem acesso a saneamento básico, sem levar em consideração se essa escola os professores estão recebendo piso salarial, sem levar em consideração como é que é a garantia de coisas básicas para os estudantes, se eles estão passando fome, se eles têm onde morar, como é que eles chegam até o local na escola, se a escola tem papel higiênico, se a escola tem luz, se a escola tem climatação. Como a gente vai analisar a qualidade da educação a partir de resultados padronizados universais em português e matemática? Que tipo de qualidade é essa que está sendo avaliada na educação? Então, isso tudo para dizer que são esses mesmos grupos que também vão pautar a qualidade da educação em referências externas, muitas vezes de pessoas que nunca pisaram no chão de uma escola pública. E são essas pessoas que estão definindo quais são os critérios que a gente deve seguir. Principalmente em comparação a critérios internacionais, como se a gente estabelecer critérios internacionais, rapidamente a gente vai conseguir alcançá-los sem políticas públicas mínimas para isso. Estamos em ano de Saeb, né? Então, muitos sabem aqui o resultado, né? Do que significa para uma escola estar em ano de Saeb. Bom, então organizamos esse tal neoliberalismo escolar, que ele pode ser organizado em muitas camadas. Eu escolhi trazer aqui duas para a gente nomear, né? Porque, como o neoliberalismo escolar é esse fenômeno muito confuso, que às vezes a gente não entende muito bem o que a gente está falando, a gente tem que conseguir desenhar para poder articular os enfrentamentos. Então, eu vou trazer aqui duas formas do neoliberalismo escolar operar. A primeira forma é por meio da mercantilização da educação, como eu já falei aqui para vocês. A primeira forma é por meio do lucro direto e da venda de materiais pedagógicos, da máfia dos livros didáticos, dos cursos de formação docente, a venda de consultoria, preparação para os testes padronizados, venda de plataformas de educação, tecnologias, compra e venda de escolas, e, inclusive, o lucro direto vindo da circulação da educação na Bolsa de Valores. Hoje, a educação se tornou um player no mercado financeiro a partir do movimento de empresariamento e financiamento da educação. Então, grupos empresariais que antes investiam em
suplementos agrícolas, em fast food e bebidas, passam então a mirar o ensino básico como um mercado lucrativo, né, como mais um mercado a ser capturado e engolido por esses grandes grupos empresariais. Então, o que a gente está vendo aqui, num primeiro recorte, é o neoliberalismo escolar a partir do lucro direto da venda da educação e da circulação da educação em processos de financiarização. Agora, a segunda camada do neoliberalismo escolar, que é o que eu quero dar ênfase, é pensar que hoje a mercadoria mais valiosa que a gente tem não é mensalidade de escola, não é compra e venda de apostila, não é venda de escolas. A mercadoria mais valiosa dos nossos tempos são as nossas subjetividades. É a capacidade de controlar e determinar os modos de ver o mundo de toda uma geração. É a escola ser um espaço de fabricação de modos de ser, de pensar e de existir, que sejam funcionais ao projeto neoliberal. Então, são as nossas subjetividades que estão em jogo. É o ordenamento das nossas subjetividades que estão em jogo. E isso é muito mais valioso, ou tão valioso quanto o lucro direto que a educação pode fornecer. É por isso que a educação está o tempo todo em disputa. É por isso que a gente está votando hoje o PNE, depois de tantos debates. E essa captura das nossas subjetividades, ela tem a ver com a construção de uma figura que é fundamental para a gente entender o neoliberalismo escolar, que é a figura do empreendedor de si. Essa figura, ela é pautada numa gramática, né, numa forma de existência, que a gente chama dos corpos dóceis. Só que aqui a gente já não está mais falando dos corpos dóceis, que são aqueles corpos passivos, obedientes, enfileirados. Não, os corpos dóceis de hoje, os corpos dóceis contemporâneos, são os corpos dóceis resilientes, proativos, empáticos, criativos. Então, há uma espécie de docilização, mesmo que isso aparente um lugar de proatividade. Há uma espécie de docilização, ainda que aparente, né, que a gente está aqui querendo criar figuras mais participativas. Mas é porque justamente a ideia de engajar o trabalhador na sua própria autoexploração é que é a grande cilada dessa figura do empreendedor de si. É você se sentir livre para se autoexplorar 24 horas, 7 dias por semana. É a sua autoexploração vir colada com uma ideia de liberdade. Eu sou livre para me autoexplorar 24 horas, 7 dias por semana. E esse é o casamento perfeito. Quando você alia autoexploração com a ideia de liberdade. Com a sensação de liberdade e de autonomia. Com a sensação de que isso é uma escolha. E essa é a cilada do lugar do empreendedor de si. É você vincular o modo como os indivíduos são governados à forma como os indivíduos governam a si mesmos. Porque diante do fracasso ou diante do sucesso, a responsabilidade é única e exclusivamente do indivíduo. Se você fracassou, é porque você não foi criativo o suficiente para inventar a sua própria vaga de trabalho. Se você fracassou, é porque você não desenvolveu o suficiente o seu status de empregabilidade. O que é o status de empregabilidade, né? É cada um na sua corrida individualizante, correr atrás da sua própria formação, para então se apresentar apto a disputar os precários empregos disponíveis. E aí, se você não consegue, a culpa é da sua má formação. Então, tem uma tentativa de individualizar o fracasso no sujeito, enquanto o fracasso de todo um sistema de garantia de direitos permanece intacto. A culpa é sua. A culpa não é de um cenário, né, nefasto de desemprego, de crise, de falta de garantias de direitos estruturais e básicos. E aí, nisso, enquanto os sujeitos estão culpabilizando a si, há a naturalização desse sistema neoliberal. E a invisibilização desse sistema neoliberal.
enquanto a gente está buscando o problema em nós mesmos, ou inclusive atacando uns aos outros. Enquanto a gente perde tempo nos matando entre os professores, entre professor e família, que é uma família também precarizada e que cobra um professor precarizado, e o professor precarizado que se sente atacado pela família precarizada. Enquanto a gente está se matando entre nós, comunidade escolar, o projeto neoliberal está sendo passado de forma invisibilizada. E no meio disso tudo, a escola passa a normalizar essas relações. Então, não à toa, a gente tem grupos como o iFood financiando a produção de materiais didáticos do novo ensino médio. O que é o iFood? Uma empresa que não se responsabiliza pelos seus trabalhadores, uma empresa que lucra com a precarização da escola brasileira, está fazendo, financiando o material didático dos professores do novo ensino médio. O que significa o CEO do iFood ser nomeado porta-voz da educação pela ONU? Então, existe uma naturalização e um interesse primordial da construção desse empreendedor de si e, claro, o novo ensino médio. Eu não vou nem entrar em novo ensino médio, porque se entrar isso vai ser todo um debate à parte, mas como o novo ensino médio encarna justamente esse projeto. Encarna esse projeto de descomplexificar a educação da classe trabalhadora, como se a gente pudesse substituir saberes complexos, profundos e socialmente referenciados por competências. E falando nas competências, a gente chega então nesse ponto que é a problematização das competências socioemocionais. O que acontece, né? As competências socioemocionais, elas chegam na escola para suprir uma lacuna real. Que é a gente pensar, nossa, a escola ela é tão conteudista, né? Seria tão importante a gente pensar no lugar do afeto, dos sentimentos, das emoções. E essa demanda ela é válida. E essa demanda ela é real e ela é importante. Mas o que acontece? Mediante essa demanda de tratar afetos e emoções, rapidamente, os grandes conglomerados educacionais se prestam ao serviço de não só produzir os materiais de socioemocional, como controlar as narrativas de quais são os afetos, quais são os sentimentos e quais são as emoções que serão tratadas em sala de aula. Então, existe um sinônimo de achar que trabalhar competências socioemocionais é o mesmo que trabalhar saúde mental. Então, hoje, quando a gente, né, e eu como psicóloga recebo inúmeras vezes professores falando, não, a gente precisa fazer um trabalho com saúde mental, logo vamos comprar as apostilas de competências socioemocionais. E isso não é à toa, porque tem toda uma construção de narrativas de que competências socioemocionais são sinônimo de cuidado de saúde mental, quando, na verdade, as competências socioemocionais são uma resposta dos grandes conglomerados educacionais de controle dos nossos afetos. E é isso que é muito perigoso. E é isso que a gente precisa denunciar. O que é saúde mental? Existe saúde mental neutra? Qual projeto político está por trás da construção das competências socioemocionais? Porque a gente está falando aqui de empatia, gestão das emoções, resiliência, perseverança, adaptabilidade, força de vontade, coragem para correr riscos, comprometimento com o trabalho, tolerância ao estresse. E aí eu estou vindo do Rio de Janeiro, né, onde a gente teve recentemente uma chacina, né, onde a gente, inclusive, após chacinas, tivemos uma criança baleada dentro de uma escola pública no Complexo da Maré. E eu vou falar para essa família que eles têm que ter tolerância ao estresse. Eu vou trabalhar as competências socioemocionais dessas crianças, dizendo que elas têm que ter adaptabilidade. Que o trabalho com o estresse que elas vão estar sofrendo será gerido com perseverança? Então, o que a gente está falando aqui é de competências que são voltadas para moldar subjetividades alinhadas a determinados interesses empresariais. Criatividade para criar novas mercadorias de consumo. Resiliência para enfrentar o mercado de trabalho precarizado de maneira positiva. Perseverança para você poder mergulhar na violação dos seus direitos.
liderança para você defender a meritocracia e flexibilidade para você se adaptar ao capitalismo de plataforma e à uberização. Então, a gente está falando aqui de competências muito específicas, voltado para um horizonte de mundo muito específico. E a gente está falando aqui também do desenvolvimento das competências como uma forma de apaziguamento, como uma forma do que a gente chama aqui de capitalismo emocional. Porque é muito mais interessante enfrentar qualquer forma de resistência via controle das subjetividades do que via força física. Não que a força física e a coerção física não aconteça, ela acontece muito. Mas é muito mais interessante, para uma maneira de evitar confrontos, de suportar estresse, que os indivíduos sejam capazes de controlar as suas emoções, de se adaptar. E isso é uma estratégia rebuscada de dominação de classe. Isso é uma estratégia rebuscada de apaziguamento. Então, o que a gente está falando aqui é de uma transformação dos nossos afetos em mercadoria, de modo que as nossas emoções, as emoções dos nossos estudantes, no caso, se transformem em objetos que a gente pode treinar, manipular e, consequentemente, lucrar. E logo surgem os comerciantes das emoções, né? Porque as nossas emoções elas estão circulando nesse mercado. Então, como eu falei, as grandes fundações e grupos vão trabalhar na produção e comercialização de apostilas padronizadas Brasil afora, seja por meio dos acordos com as secretarias, seja por meio da venda com as escolas privadas, e normalmente o repasse desse valor para as famílias pagarem. Os grandes grupos que vendem educação socioemocional, eles vendem educação socioemocional como se elas fossem uma descoberta do século XXI. Como se os empresários tivessem descoberto a grande inovação. Como se a gente não tivesse educadores como Paulo Freire, Bell Hooks, Rubem Alves, que falam de afetos na educação há anos. Há anos. Mas basta os empresários chegarem com as suas apostilas padronizadas para a gente tratar o socioemocional como se fosse uma entidade. Muitas vezes eu recebo professores falando, mas eu não sei trabalhar esse negócio, o socioemocional. Parece que vem como um bloco o socioemocional. Aí eu falo, essa professora que está há 30 anos em sala de aula, que está com esse estudante o dia inteiro, que conhece o fio de cabelo desse estudante, vai dizer que não se sente apta a trabalhar socioemocional. O que é o socioemocional, então, afinal? Então, existe uma expropriação do trabalho docente. Uma forma de apartar o professor da sabedoria que o professor tem dos afetos e das emoções. De modo que essa professora que está há 30 anos se sinta inapta a trabalhar afetos e emoções. Porque o professor de socioemocional que nunca viu essa criança, ou no caso dos psicólogos, né, da minha categoria, que chega ali uma vez a cada tanto para entrar na escola, a gente vai saber melhor dessa criança do que a professora. Então tem uma tentativa de distanciar o socioemocional do trabalho docente. De separar um trabalho docente que é perpassado pelo afeto, pelo cuidado, pela escuta, pelo olhar, pelo carinho, pelo vínculo, daquilo que os especialistas dizem que é o socioemocional. E vamos lá, isso não significa que a gente não deva, enquanto professor também, buscar uma formação continuada, estudar, aprender. Isso é muito bem-vindo. Se capacitar no sentido da gente ter uma escuta ética e sensível para acolher os nossos estudantes. Isso é fundamental. O que eu estou debatendo aqui é o socioemocional que entra como algo na escola que aparta o professor da sabedoria e da autonomia de trabalhar os afetos na escola. Como se ele só pudesse fazer isso via apostilas compradas e padronizadas pelos grandes grupos. E junto a isso, existe uma certa universalização da forma como a gente vai tratar os nossos afetos e as emoções. Porque esses materiais são produzidos de forma universalizada, né? Preferencialmente dentro de empresas sudestinas. Então, são essas empresas sudestinas, né, que vão ali produzir material e vender Brasil afora. Então, vai ser uma escola no interior do país, né, que vai receber a mesma apostila do que uma escola, né, em qualquer outro canto do país. Como se a gente pudesse tratar as emoções de forma universal. Há tristeza, há alegria, há raiva. Como se eu pudesse tratar a tristeza de uma criança que não foi para a Disney esse ano
com o mesmo material da criança que está triste, porque não tem o que comer. E como se eu pudesse gerir a tristeza de uma criança que não tem o que comer com resiliência. Só que resiliência não enche barriga. E eu não posso dissociar a tristeza que essa criança tem pela violação dos direitos dela, dizendo que ela tem que gerir melhor, que ela tem que se adaptar melhor. Porque essa tristeza, ela não é uma entidade autônoma que habita a nossa cabeça. Essa tristeza é fruto de um projeto político específico. Os nossos afetos não estão isolados da condição que produz esses afetos. Isso que é muito importante. A gente não tem como trabalhar os nossos afetos de uma forma abstrata, sem localizar e encarnar a forma como os afetos estão sendo produzidos em cada território. E claro que para isso, né, por isso que eu falo que a luta contra o neoliberalismo escolar, ela vem aliada à luta contra as competências socioemocionais, que vem aliada com um convite que esse professor e a sua comunidade escolar tenha condições e autonomia para desenvolver aquilo que ela entende como socioemocional. E para isso precisa de infraestrutura, para isso precisa de valorização salarial, para isso precisa que um professor tenha tempo e espaço de poder enxergar e estar com seus estudantes. Por isso que uma coisa leva a outra. É muito comum, eu escuto muitos professores falando, tudo bem, então você debate a questão da produção, do apostilamento do socioemocional daquelas empresas. Mas qual apostila você recomenda? Se não é desses grupos, qual apostila que é bacana? Qual apostila você acha que eu posso seguir? E isso é muito interessante, porque o neoliberalismo escolar, ele produz o desejo pelo apostilamento. Porque sucateia tanto o professor, porque o professor está tão esgotado, que cria o desejo pela apostila, de, pelo amor de Deus, me dá uma apostila para eu seguir. Porque eu não tenho tempo de planejamento, porque eu não tenho tempo de bolar alguma coisa. Então, olha a sagacidade de você criar a crise e vender a solução. Você cria a crise de professores esgotados, impossibilitados de desenvolver um olhar socioemocional profundo. E aí falando, você está esgotado? Pera lá, tenho aqui a solução. A apostila prontinha para você seguir. Muito sedutor, é claro. Então, que escolha é essa? E como o desejo pelo apostilamento ele é produzido? E aí, o que é importante, né, quando eu estou falando desse debate de politização dos afetos, que eu gosto sempre de trazer esse exemplo do Divertidamente, porque é um filme que todo mundo provavelmente ou já escutou falar, ou já assistiu. E no Divertidamente, todo mundo aqui já assistiu o Divertidamente 2? Então, né, o filme, eu acho que ele é muito bom, ele é muito engraçado, mas eu acho que ele serve também de exemplo, eu gosto sempre de trazer ele, por quê? Principalmente no Divertidamente 2, para quem não assistiu, chega um momento tem ali a central de controle das emoções na cabeça da adolescente, a raiva tentando ali, né, a emoção, a alegria, o nojo. E aí, em dado momento da puberdade, aparece a ansiedade, né, que é esse bichinho bonitinho, ali, laranja, né? A ansiedade, ela aparece falando, oi, licença, cheguei, com licença, e aí faz todo o caos no filme. E qual que é o meu convite? Nesse filme, a ansiedade ela é retratada como um elemento que deu ali a puberdade, mais ou menos ela aparece, oi, com licença. Só que o que eu estou colocando aqui é a ansiedade não como um elemento intrapsíquico que habita a nossa cabeça e que aparece para dialogar com as nossas outras emoções. É entender que a ansiedade ela não é descolada de uma produção social que produz indivíduos ansiosos. Estamos permanentemente ansiosos. Estamos permanentemente esgotados. Então, a ansiedade ela não é fruto de uma produção intrapsíquica de cada um. Porque quando você pega o ônibus lotado para ir para o trabalho, isso é uma sociedade produtora de ansiedade. Quando você, professor, não sabe se o seu contrato vai ser renovado ano que vem, isso é uma situação produtora de ansiedade. Quando a hora-aula do professor, no caso do Rio de Janeiro, mas eu sei que muitos estados também já têm, ela é reduzida para uma hora minuto de 50 minutos e você perde grande parte do seu trabalho, isso gera ansiedade. Quando você é violentado por assédio moral da sua escola, isso gera ansiedade. Então, a ansiedade ela não bate na sua porta
A ansiedade, ela é produto de uma sociedade permanentemente ansiosa, permanentemente adoecida, permanentemente medicada. Então, a ideia é localizar a ansiedade dentro de um projeto político. E não entender que a ansiedade, ela brota da nossa cabeça. Que a ansiedade, ela é fruto de um projeto de precarização. E é por isso que daqui a pouco, quando eu vou entrar na saúde mental para a gente poder se encaminhar, a gente tem que entender a importância da politização da saúde mental. Então, quando eu estou falando aqui, da gente questionar a produção de materiais de socioemocional, eu não estou dizendo que trabalhar questões socioemocionais não são importantes. Elas são muito importantes. O que eu estou questionando aqui é a transformação dos nossos afetos em mercadorias lucrativas. É isso que está sendo colocado em jogo. É pensar por que na hora de trabalhar os nossos afetos, emoções e sentimentos, a nossa referência são de grupos empresariais e não de figuras que trabalham afetos e emoções há tantos anos na escola. Aqui são só exemplos, que eu coloco Freire, Rubem Alves, Bell Hooks, mas temos tantos outros educadores e educadoras que há anos falam da importância do vínculo, do afeto, do encontro. Mas a gente sabe por que esses educadores não são convocados. Porque Freire e Bell Hooks falam dos nossos afetos e das nossas emoções na educação de forma indissociada da importância de transformação social. Porque vão falar justamente do trabalho com os afetos e as emoções na escola como uma maneira de transformar a realidade escolar. De enfrentamento das estruturas de opressão. De enfrentamento dos modos de exploração. Então são afetos que não são dissociados de transformação. E claro que essas figuras vão ser silenciadas na escola. Ou talvez trabalhadas de uma forma branda, amansada, a partir de um prisma liberal, que fala de Freire até não incomodar. Quando fala de Freire, claro que a gente tem toda outra parte que Paulo Freire, já tem uma demonização, mas eu falo dentro dos grupos neoliberais, a gente tem que escolher os nossos enfrentamentos. Hoje meu recorte é o recorte neoliberal, que dialoga com a extrema-direita, mas também poderíamos seguir aqui o debate todo próprio da extrema-direita, Mas dentro do grupo empresarial, que aparentemente captura as pautas progressistas, a gente tem um esvaziamento da radicalidade freiriana. Como se a gente pudesse falar de Freire só com as frases bonitas do dia do professor. Aí chega o dia do professor, começa a pipocar as falas de Paulo Freire, quando, na verdade, existe uma radicalidade, e hoje em dia a palavra radical se tornou uma palavra ruim, mas estou falando de uma radicalidade como um lugar profundo de transformação da situação de opressão. E é essa radicalidade que está sendo minimizada, amansada, operada de forma branda por esses grandes grupos empresariais. E não só Freire, as próprias pautas identitárias, inclusive, porque são grupos que vão falar sobre machismo, racismo, homofobia, mas a partir de um prisma liberal que não coloca em xeque a importância do racismo para a sustentação dos sistemas de exploração. Então fala de uma diversidade branda, de uma diversidade geral, e não de uma diversidade que coloca em xeque as estruturas que precisam que corpos considerados inferiores ocupem espaços considerados inferiores. E, bom, então entramos num cenário que é muito importante da gente entender as questões relativas ao sofrimento psíquico e à saúde mental. Porque quanto mais a escola for organizada por metas, por ranqueamentos, por avaliações em larga escala de desempenho, de eficiência, mais adoecidos estaremos. Então há uma relação direta entre o neoliberalismo escolar, o adoecimento docente e a medicalização. E aqui eu estou falando medicalização não como só o uso ou não uso de medicamentos, mas como essa lógica que vai patologizar o nosso sofrimento. O que é isso? Que vai transformar o nosso sofrimento em doença individual, a ser medicada. Que vai ter uma leitura da nossa reação de adoecimento desse mundo como se fosse uma falha individual de cada um. Então, a gente está vivendo hoje que a maior causa de afastamentos dos professores nesse momento é por questões de saúde mental. Depressão, burnout. Os dados são múltiplos, São Paulo são 95 professores por dia. Paraná, no passado, foi 1/4 dos docentes afastados por questões de saúde mental. No Rio, triplicou o número de afastamentos de 2020 para cá. Eu sei que se eu levantar aqui, a gente tem muitos e muitos dados de afastamentos por questões de saúde mental. Essa é a maior causa de afastamentos hoje dos professores.
E o ponto é que a gente tem analisado a questão da saúde mental como se a gente estivesse vivendo uma epidemia de saúde mental. Como se tivesse aparecido um vírus que acometeu os professores e agora estão todos os professores adoecidos numa epidemia de saúde mental. E o convite é para entender que a crise não é de saúde mental. A crise é de exploração do trabalho. A crise é de sobrecarga. A crise é de não pagamento do piso salarial. A crise é de desvalorização. E aí, diante disso tudo, o corpo padece. O corpo reage. Então, quando a gente fala de epidemia de saúde mental, a gente coloca o foco nos sintomas e nos efeitos. Quando, na verdade, o foco não deveria ser nos sintomas, mas na situação produtora de adoecimento. Porque quando a gente adoece, né, o que está acontecendo é uma reação esperada de um corpo que está esgotado. Então, colocar o holofote aonde precisa ser colocado. E uma das situações mais graves nesse momento é que a gente está respondendo a essa crise de saúde mental de forma individualizada, de forma psicologizada. Cada um tratando o seu adoecimento, quer dizer, né, quem tem o privilégio de tratar o seu adoecimento nos seus consultórios particulares, médicos, psiquiátricos, psicológicos. Então, a única forma que a gente tem encontrado de enfrentar o adoecimento é via tratamento individual e, sobretudo, particular para quem pode pagar. Então, essa é uma estratégia de individualização que transforma o nosso sofrimento numa questão pessoal, uma questão íntima, uma questão orgânica, uma questão intrapsíquica, em que cada um tem que correr atrás do seu próprio tratamento. E olha, somos o país com mais psicólogos no mundo. E mesmo que a gente direcionasse um psicólogo para cada professor adoecido, a gente não ia dar conta do problema. Porque o problema não é individual. Porque a gente pode procurar os nossos tratamentos e, fazendo uma ressalva, é muito importante que a gente busque tratamento sim. Isso aqui não é uma apologia à não terapia, pelo contrário. Ela pode ser muito benéfica e muito importante. Mas a questão é que mesmo que a gente direcionasse um psicólogo para cada professor adoecido, a gente não ia dar conta do problema, porque a gente ia tratar individualmente um problema que é coletivo. Porque toda a situação de produção do sofrimento estaria intacta. A gente vai buscar os nossos tratamentos individuais e particulares, mas a pressão por metas e resultados continua igual. Continua intacta. A pressão por preenchimento de plataforma, né, e uberização do trabalho docente continua. Então, quando a gente está buscando, né, caminhos individualizantes, enquanto as regras do jogo neoliberal estão sendo naturalizadas. Então, o convite é para a gente conseguir fazer o exercício imaginativo de outras formas de enfrentamento de uma dimensão de sofrimento que ela não é individual. Como eu falei, buscar tratamentos individuais pode ser importante, né, mas não é sobre isso. O que é a política de saúde mental atrelada à condição de trabalho docente? Buscar psicólogo de maneira individual não é política de saúde mental. Pode ser importante no primeiro momento para quem tem o privilégio. Mas o que a gente está querendo aqui é a política de saúde mental e que coloque em xeque a dimensão coletiva desse sofrimento. Em muitos casos, a gente tem visto também uma naturalização do esgotamento do professor. O professor está tão esgotado que ele não tem tempo sequer de refletir sobre o próprio adoecimento, porque a prioridade do dia é pagar boleto, é sobreviver. Fora todos os outros que não entraram nas estatísticas, porque naturaliza o esgotamento, a exaustão, o cansaço como parte do dia a dia. Ou como isso é atrelado a uma ideia da romantização, da professora como aquela guerreira, resiliente, né, que está ali por amor, que aguenta mais um pouco. Então, muitas vezes, a gente não consegue nem nomear como sofrimento aquilo que é sofrimento, de tão naturalizado que está. A gente não consegue nem reconhecer o adoecimento como adoecimento, de tão naturalizado que está. De tão atrelado essa ideia do professor que está ali como dom, né, como amor, e não como um trabalhador.
não como profissional da educação adoecido. Fora o surgimento de questões e adoecimentos físicos, né? Por exemplo, agora no Rio, que a gente diminuiu a contagem de hora-aula do professor, então o professor perdeu os 10 minutos de intervalo que ele tinha entre uma aula e outra, a gente tem um aumento de casos de professoras, por exemplo, com cistite, porque não estão tendo tempo de ir no banheiro fazer xixi. Então a gente vai dar cistite aos ataques cardíacos, né? Aos afastamentos por saúde mental. Entendendo que, só passando aqui, depois eu volto. Entendendo que tem um lugar ali de adoecimento que não está sendo reconhecido. E tudo isso está vinculado a isso que eu estou colocando da precarização do trabalho docente. Da gente ter hoje mais de 50% dos profissionais e professores das redes estaduais sendo contratada de forma temporária. Onde estão os concursos públicos? A gente tem professor sem estabilidade, sem direitos trabalhistas mínimos, sem férias, sem 13º. Professor trabalhando há 10, 15 anos de forma temporária. Em São Paulo, a gente tem agora os professores de categoria O, que se faltam mais de 2... Olha, veja bem, se os professores faltam mais de 2 vezes, não importa se por questões de saúde, não importa se eles estão doentes, não importa se eles perderam um ente querido, não importa, eles são afastados, ficam 1 ano afastados na geladeira para conseguir retornar ao trabalho depois de 1 ano. Então, o que a gente tem são professores adoecidos indo trabalhar. Professores que recebem só ali durante o período letivo e são demitidos em dezembro, para não ter que pagar férias. São professores que não sabem se vão trabalhar no ano seguinte. Professores que não têm licença. Professores que estão... A gente teve uma pesquisa agora da FRJ que saiu que mais de 60% dos docentes relataram ter sofrido assédio moral. E isso inclui perseguição, censura. Fora o tempo de trabalho não reconhecido, de preenchimento das plataformas em casa. Preenchimento das metas. Falta de tempo de planejamento. Então, o que a gente está vendo é uma lógica que transforma a docência em um trabalho descartável. E o professor ele não está sendo visto como um profissional da educação, como um trabalhador. Ele está sendo visto como um operador de aula, como um executor de planos prontos, como um cumpridor de metas. É essa figura do professor que interessa hoje. Professor que tem autonomia para criar o seu próprio plano pedagógico, autonomia e tempo para criar o seu percurso, isso não é interessante. E, inclusive, a gente tem recebido inúmeros relatos de professores que se perguntam por que eu ainda insisto em ser professor? O que eu estou fazendo aqui? E olha como é cruel. Uma precarização que está destruindo o desejo de ser professor. Aquilo que é a nossa força motriz de construção de um profissional. Aquilo que nos move todos os dias. O desejo de ser professor está sendo colocado em xeque. Então, é uma lógica de precarização que atua nas nossas entranhas, que atua naquilo que a gente deseja, naquilo que nos move, ao ponto de colocar em xeque o nosso desejo de educar, que é a nossa força de movimentação. Que é normalmente aquilo que nos move, que fala, apesar da precarização, estamos aqui. Porque existe um desejo de educar como um sentido e um horizonte de vida. Não como dom, não como vocação, não como essa romantização, mas como força que movimenta o nosso caminhar. E isso está sendo colocado em xeque. E aí depois a gente ainda vem falar de apagão de professores. Claro, claro. Quem quer ser professor nessas condições? Quem quer ser professor trabalhando 40 horas, com uma turma de 40 pessoas, trabalhando 70 horas semanais, sem tempo de planejamento, ganhando pouco, adoecendo, ainda sendo cobrado por metas e algoritmos? Quem quer? Aí fala, não, a maneira da gente lidar com o apagão de professores é distribuindo um pé de meia para os nossos estudantes. Que aí eles saem da licenciatura e vão encontrar o quê? Recebem o pé de meia da licenciatura, que inclusive em tempos de PIBID estamos testemunhando uma tentativa de substituição.
E aí sai da licenciatura e vai encontrar o quê? Ah, vai encontrar a Carteira Nacional Docente. Ótimo. Cartão de crédito sem anuidade. Quem vai pagar meu cartão de crédito se meu salário não aumentou? Ah, desconto em hotel. Como é que eu vou viajar para o hotel se meu salário não aumentou? Claro, descontos são muito importantes, são muito bem-vindos, né? Diante da migalha que a gente está recebendo, ninguém aqui vai recusar desconto. Mas é isso? Esse que é o plano que está esperando? Uma carteira nacional para a gente ter desconto no iFood? No clube de descontos do iFood, no clube de descontos da Amazon, no clube de descontos da Samsung, da Pague Menos? Então isso aí é valorização docente ou, na verdade, estamos criando 2,7 milhões de novos clientes para essas empresas? É isso, né? A gente está num evento como esse para poder controlar as narrativas do que é valorização. E não para aceitar migalha. E não para aceitar miséria. E não para aceitar valorização via endividamento. E, sobretudo, porque o que a gente está falando aqui é de um sistema que mata. O neoliberalismo escolar mata. A gente teve o caso da professora Silvaneide, que faleceu dentro da sala de coordenação de uma escola estadual do Paraná, enquanto estava sendo cobrada por metas da plataforma de governo do Ratinho Júnior. Dentro da sala de coordenação, enquanto estava sendo cobrada por metas. Infelizmente, depois do caso da Silvaneide, apareceram inúmeros outros casos. E estão tentando tratar como uma fatalidade, como algo pontual. Isso não é uma fatalidade, isso é um projeto. Quantos professores mais vão precisar morrer para entender a gravidade da situação dos professores hoje no Brasil? E depois nos cobram por educação de qualidade. E a pergunta que a gente tem que fazer é, mas educação de qualidade ela é feita na base de quê? Né? Que projeto pedagógico sobrevive a esse cenário? Como pode, né? A gente sem receber piso salarial, sem tempo de planejamento, sendo cobrado por metas e resultados e plataformas? Que qualidade é essa que estão esperando que a gente ofereça, né? Que seja produzida a partir de quê? Então esse é um convite para a gente conseguir nomear e pontuar exatamente o que a gente precisa para uma educação de qualidade e quais são as formas de enfrentamento para que a gente possa conquistar essa educação de qualidade. Por quê? Nos querem adoecidos, nos querem cansados, nos querem exaustos. Por quê? Professores adoecidos, cansados e exaustos são professores sem força para lutar. O cansaço não é apenas um efeito. O cansaço é um projeto de paralisação da nossa luta. Porque o neoliberalismo, ele não vai proibir a gente de lutar diretamente. Mas ele vai esgotar a gente até que a gente não tenha força para lutar. A estratégia é essa. Que a gente não tenha força para se mobilizar. Que quando termina o expediente, você só quer ir para casa correndo. Onde estar junto, pensar junto. E por isso que eu acho que um evento como esse é tão importante, porque quebra um pouco, né, essa lógica da individualização, de estarmos todos aqui. Mas a gente está vivendo um mundo onde pensar junto, se organizar, ir numa manifestação, ir numa assembleia, estar, né, num cineclube, num debate, virou mais um fardo, mais uma obrigação dentro de toda essa lista de tem que a gente vive. Tem que. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que preencher planilha, eu tenho que né, ir na manifestação, eu tenho que dar conta, eu tenho que lançar nota, eu tenho que responder meus alunos, eu tenho que. Então, o estar junto, lutar, virou mais um fardo, mais um elemento na lista dos tenques, das obrigações. Então a gente perdeu o prazer de estar junto, porque a gente está primeiro tentando sobreviver para depois conseguir respirar de estar junto, e isso é muito cruel. Como a gente resgata a força e o prazer de estar junto? Para não sermos engolidos por essa lógica de obrigação. Porque a gente não se mobiliza não por falta de vontade, mas por falta de energia. Então é um esgotamento como projeto. E a gente tem que rascunhar juntos as possibilidades de enfrentar esse esgotamento.
Para quando a gente terminar, a gente não querer sair correndo para ir para casa dormir, claro. Quais são as formas de enfrentamento? Quais são as pistas possíveis diante disso? E aí o convite, então, é para a gente, diante disso tudo, politizar a saúde mental. Para a gente resgatar a dimensão coletiva do sofrimento psíquico. A gente não só buscar o cuidado dos sintomas de forma individualizada, que pode ser uma estratégia, né, importante, mas para a gente conseguir lutar por condições de trabalho e condições de vida que devolvam o sentido do ato de educar. Para que a gente entenda que o nosso sofrimento, ele não é individual, é um sofrimento que tem que ser politizado e coletivizado. Saúde mental não é um debate privatista, não é um debate intrapsíquico, é um debate coletivo. E pensar que o cansaço, o mal-estar, a ansiedade, a raiva, a depressão não são desvios de percurso, não são falhas, não são sinais de fraqueza. São pistas centrais do nosso modelo de exploração. E são pistas centrais que colocam para nós a necessidade de desmantelar esse modelo. Que a gente não enxergue isso como falha. Que a gente não enxergue isso como desvio de percurso. Que a gente não enxergue isso como eu não dei conta. Fulano adoeceu, mas eu ainda estou aqui. Ou eu estou aqui adoecendo e fulano ainda não. Que a gente entenda que isso não é uma falha. Isso é uma resposta coerente de um corpo que está sendo violentado. E diante disso é um corpo pedindo ajuda e evidenciando as pistas centrais de que esse corpo já não dá mais conta e que a gente precisa se mobilizar para esse enfrentamento. E para encaminhando, então, o convite é a gente pensar como é que a gente resgata o prazer de sonhar junto. Né? Como é que a gente resgata o prazer de produzir o comum, de produzir um espaço de afetação, um espaço de invenção. Porque quando a gente conseguir resgatar o prazer de lutar junto, de pensar junto, de sonhar junto, né, em tempos de exaustão generalizada, essa é a nossa forma mais radical de resistência. A forma mais radical que a gente poderia resistir é resgatar o prazer de estar junto, de pensar junto, de nos mobilizar juntos. A radicalidade está aí. Porque enquanto os educadores forem reduzidos a minutos, a métricas, né, e a metas, a gente não está só destruindo a profissão docente. Né? A gente está destruindo a própria ideia de escola como um espaço de encontro, como um espaço de vida, como um espaço de formação humana. E lembrar sempre que educação não se faz com pessoas descartáveis. Educação se faz com gente viva. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Seguimos. A luta continua. Ótimo. Achei que não tinha, que bom. Bom, agradecendo já, né, as importantes contribuições da professora Juliana Mordente aqui no 10º Enalic. A gente tem 10 minutinhos aí de dar um tempinho para pergunta. Então, se alguém aqui da nossa plateia presencialmente quiser fazer, a gente pede só a gentileza de escrever, tá? Levantar a mão e o nosso cerimonial vai até vocês, tá bom? Para recolher. Enquanto isso, a nossa equipe técnica de transmissão já me passou aqui que tem uma pergunta de um participante da internet, professora. É o participante identificado como Alex Frank. Ele pergunta como lidar pedagogicamente com a diversidade nas escolas. Ele é do
Instituto Federal Simões Filho, na Bahia, licenciatura tecnológica em eletromecânica. Muito obrigada, Alex, por sua pergunta. Então, só enquanto as perguntas vão sendo elaboradas, vou responder essa do Alex, agradecer a pergunta. É interessante essa pergunta da diversidade, porque ela está justamente alinhada com o que a gente está debatendo aqui. Atualmente, a gente tem trabalhado a questão da diversidade e a questão principalmente da inclusão em educação de forma individualizada. A gente mantém a escola intacta, com seu modelo hegemônico, voltado para crianças específicas, e tenta fazer caber as crianças consideradas diferentes dentro de um modelo escolar que segue intacto. Então, o convite para pensar em inclusão não é só pensar em técnicas e formas de adaptar a criança excluída a um modelo de educação homogeneizante, mas repensar o modelo de educação homogeneizante. Repensar o nosso horizonte pedagógico, repensar as nossas metodologias de ensino, repensar o currículo, repensar as epistemologias, repensar a infraestrutura escolar, para não querer adaptar o aluno à escola, mas adaptar a escola ao aluno. Esse é o princípio da diversidade. Enquanto a gente continuar querendo fazer caber as crianças dentro de uma escola que foi feita para excluir corpos considerados desviantes, a gente vai estar violentando esse aluno para entrar num molde e não para respeitar o aluno a partir daquilo que ele apresenta como uma forma específica de ser e estar no mundo. Então, a resposta da diversidade, ela caminha nesse caminho, né? Nesse percurso, de entender a inclusão não como um problema da criança excluída, mas como um problema da escola excludente. Temos o espaço para mais uma pergunta aqui da plateia, que logo em seguida a gente vai para a nossa solenidade de encerramento, também lembrando da leitura da Carta de Brasília. Temos uma pergunta do nosso cerimonial. Temos, por gentileza. Já está escrita? Já está escrita? Por gentileza. Pode escrever e mandar para a gente, que eu já passo aqui para a professora, por gentileza. E os demais, eu sei que também o pessoal gosta muito dessa interação. Eu sei que assim que a professora Juliana sair, ela vai estar também aqui. Tem um pessoal que gosta de um contato mais próximo também. Eu sei que a professora, com sua gentileza, está à disposição. E a gente já aproveita para agradecer, professora, sua participação aqui no Enalic. Enquanto está vindo ali a pergunta, a gente... Só aproveitando, então, para agradecer mais uma vez e reforçar isso que eu falei no início, né, sobre essas constantes tentativas de censura dos perfis nas redes sociais. Como eu falei, além do meu trabalho como docente no UFRJ, eu também faço um trabalho nas redes, a partir do Instagram Andanças Educativas, que está sofrendo, junto com diversos outros perfis, uma tentativa de censura. Então, atualmente, você só consegue encontrar o perfil se você digita, né, o nome inteiro, com todas as letras até o final. Então, é uma tentativa de silenciamento. E pensar que como é importante a gente ocupar os espaços da rede também, com outras narrativas, né? E o que acontece quando a gente ocupa esses espaços e sofre esse tipo de retaliação. Então, quando discursos não hegemônicos tentam adentrar nesse espaço, propondo uma outra forma de educação, de pensar o mundo e de disputar o olhar das redes, a gente sofre inúmeras formas de silenciamento. Como resistir a tudo isso? Pronto, essas duas perguntas, e aí a gente vai para um momento de encerramento, por conta do nosso horário, tá? Por gentileza. Sobre calendário de lutas nacionais, correto? Principais canais de luta, certo? A pergunta é para a senhora explanar sobre calendário de luta nacional, principais canais de luta. Quais seriam? Bom, eu posso elencar inúmeras formas de luta que eu acompanho, né, e admiro. O calendário, vou ter que também pegar minha colinha aqui. Mas eu acho muito importante acompanhar, e eu acho que vocês tiveram o debate com a Andressa Pelanda no primeiro dia, e reforçar também a importância de acompanhar os trabalhos da Campanha Nacional de Educação. Eu tive ontem, fiquei até meia-noite lá no Congresso, tentando acompanhar esse lugar de luta. Então, se eu puder indicar, né, a partir desse movimento de mobilização, a Campanha Nacional de Educação como uma forma de resistência e de disputa das políticas públicas, esse está no meu ranking número 1.
né? E em seguida que a gente siga acompanhando a votação de hoje, que agora foi hoje de manhã, então não sei o que está acontecendo no PNE, né? Mas que logo em seguida a gente entenda quais são as disputas que estão sendo colocadas no PNE hoje, o que está em jogo, quais são os atores que estão definindo, né, o Plano Nacional de Educação, para a gente não estar a par, né, e alienado dessa caminhada, porque ali vão estar definindo políticas muito fundamentais dos próximos anos. Professora, eu vou pedir sua ajuda para a gente tentar responder aqui. Quantos professores há questões Do AE, como fazer um trabalho com... para esses professores? Tá. Quem que escreveu a pergunta do AE? Está um pouco... A pergunta do AE, qual foi a pessoa que, por gentileza, só levanta o braço para a gente sinalizar? Você pode só complementar a pergunta? Porque eu acho que não deu para entender o suficiente. Sim. Muito obrigada. Obrigada. Então, só adentrando nesse debate do atendimento educacional especializado, localizando, né, porque no debate de inclusão e educação, a gente tem esse trabalho do atendimento educacional especializado, que é um atendimento para complementar as crianças em situação de inclusão no acompanhamento profundo, né, de perto, que possa fazer não só adaptação de materiais, mas estar junto das crianças que precisam desse apoio. Lembrando que o AE não é dedicado exclusivamente para crianças com laudo, é para toda e qualquer criança que necessite de atendimento educacional especializado. Então, para a gente não condicionar a inclusão e a educação em relação à produção de laudos e diagnósticos. Toda e qualquer criança que precise do atendimento educacional especializado, ela tem o direito, sim, e não precisa da busca de diagnósticos para comprovar essa necessidade. E aí eu acho que a questão que você coloca são um pouco esses sistemas paralelos, porque, de alguma maneira, em que o atendimento... Claro, a gente está falando de, muitas vezes, professores que estão numa sala de aula lotada, já precarizados, tendo que lidar sozinhos com toda a situação das crianças em inclusão. Então, muitas vezes, eu sinto que os professores têm uma reação à inclusão pela sobrecarga, né? Por estarem exaustos e não conseguirem lidar com aquilo, e isso é compreensível. E, nesse sentido, o AE ele vem para tentar dar um outro contorno e uma outra forma de encaminhamento para as crianças em situação de inclusão. Mas acho que o problema acontece quando eles funcionam em sistemas paralelos. Quando a sala de recursos, o atendimento, vira a única forma de inclusão dessas crianças. Quando, na verdade, o que a gente tem que pensar é o AE como complementar, como um apoio, e não como a única forma. A criança está ali largada e jogada na sala de aula, e aí o AE ele vem como uma maneira de preencher os processos de inclusão. Como a gente integra? Né? Como pensar numa escola inclusiva, e não como uma escola tradicional homogênea, e o AE voltado como se fosse um serviço para essas crianças. Porque se a gente aparta, a gente vai criar tensões entre os professores, entre os profissionais do AE e as professoras, e aquilo que eu falei lá no início, são profissionais precarizados da mesma forma. Então, são professores precarizados do AE em conflito com professores regentes também precarizados. Então, enquanto a gente está se matando, é um convite para a gente repensar que escola é essa, né? A serviço de qual estudante que ela está. Como essas crianças a gente pode lutar por políticas públicas de inclusão, e isso é fundamental. Não há educação inclusiva enquanto houver neoliberalismo escolar. Não há. Não há. As lutas são conjuntas, porque não dá para eu falar de inclusão enquanto eu falar de professor que está numa turma com 45 alunos, que não ganha o piso salarial, que está sobrecarregado, que não tem infraestrutura, que não tem condição, que tem que cumprir meta. Por isso que é muito importante a gente unificar as lutas. A luta por uma educação inclusiva, ela anda de mãos dadas com a luta contra o neoliberalismo escolar, para que haja condições possíveis da gente pensar numa escola de fato inclusiva. Então, é fundamental que a gente não separe, que a gente não trate o neoliberalismo escolar como uma abstração, porque justamente as perguntas que vieram são perguntas em relação à inclusão e educação. Não à toa, porque a gente está justamente enfrentando isso. Né? Querer, de fato, tratar a inclusão não como um serviço prestado às crianças que foram excluídas, mas como um convite para a reorganização da escola, das suas metodologias, do seu olhar e da qualidade da educação que está sendo oferecida ali.
A última participação não é uma pergunta, mas eu já vou passar para a senhora falar, inclusive já seguir para as suas considerações finais, que aí é um manifesto, que aí a professora pode reforçar essa questão, por gentileza. Aqui é o manifesto Glauber Fica. Glauber Foi a Fica. última participação Glauber do Glauber Fica. 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 Glauber Fica. Glauber Fica. Glauber Fica. Glauber Fica. Glauber Fica. Mais uma vez, manifestar os horrores que aconteceram. Eu estava no Congresso no momento que estava acontecendo isso. Então, a gente nunca viu um ataque orquestrado à liberdade de expressão e à imprensa, que foi apartada. A TV foi desligada, a transmissão, nesse momento de tentativa. Uma violência truculenta e desproporcional com outros momentos que, inclusive, a extrema-direita tentou fazer de manifestos. Então, a gente pode ver a forma como o Glauber foi tratado quando tentou fazer esse tipo de manifestação e a diferença do tratamento do Glauber para quando outras figuras da extrema-direita tentaram fazer esse tipo de manifestação. Então, foi um absurdo o que aconteceu em termos de violência, truculência, silenciamento. Enquanto ontem, 2 da manhã, foi votada, né, essa tentativa de anistia. Então, é muito importante que a gente não separe o que a gente está fazendo aqui, nesse evento, do que está acontecendo ali na esquina. Não dá para a gente separar. Não só por a gente estar nesse território de disputas, mas porque o que acontece lá interfere diretamente no que a gente está fazendo aqui. E isso é fundamental, porque hoje é o Glauber, né, amanhã somos nós, professores. Porque são figuras como o Glauber, como o Tarcísio, como a Sâmia, como a Thalita, que estão lá defendendo os nossos direitos. E a gente não pode separar essa caminhada. Isso é muito importante. Isso é fundamental. E a gente segue nessa luta, apesar dos pesares. Nossos agradecimentos, então, aqui à professora Juliana Mordente, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar para convidar a professora Cristiane Rauschild e o professor Paulo Lima Júnior, porque já entregam aqui. Deixa eu agradecê-la mais uma vez. Obrigada. Temos um brinde para ela entregar. Muito bem-vinda. Obrigada a todas, todos e todes. Seguimos na luta. Quem conseguir seguir o Instagram do Andanças Educativas, se conseguir, a gente segue conversando por lá. Como eu falei, nesse momento, só preenchendo toda a palavra até o último S que dá para achar. Quem acha, então, estamos em plena tentativa de silenciamento, mas me deixo disponível para a gente seguir debatendo por lá e nos encontrarmos em próximos eventos e espaços também, gente. Muito obrigada. Enquanto eles entregam aqui o brinde à professora Juliana, a gente vai para o momento da solenidade já de encerramento, tá? Lembrando a vocês que também teremos mais um momento importante, que é a leitura da carta. Então, chegando aqui ao finalzinho, enquanto vai ser feito esse registro aqui, a nossa cobertura, chegando a esse momento final do nosso encontro, né, depois de dias intensos, de trocas de conhecimento, aprendizados, emoções, e a gente também se congregando, encontrando amigos, fazendo novas amizades e dialogando sobre a importância da educação. A gente chega ao momento da solenidade de encerramento dessa 10ª edição do Enalic, que é um tempo agora também da gente celebrar o que foi construído, um tempo de luta, mas que a gente também celebra essa construção desses dias, do conhecimento partilhado, das parcerias firmadas e também das inspirações que levaremos conosco. O 10º Enalic, ele reafirmou isso, o compromisso de todos nós com a educação, com a pesquisa e com a prática docente, fortalecendo os laços entre profissionais, estudantes, professores e professoras, gestores e gestoras, instituições de todo o país. Então, a gente já está aqui no palco com a nossa comissão, a professora Cristiane Rauschild, da coordenação do 10º Enalic, junto com o professor Paulo Lima Júnior, que também tornaram esse evento possível com o trabalho, dedicação e todo o compromisso. A gente também agradece e abre aqui o momento para que vocês possam fazer essa leitura da carta e seguimos, então, com a solenidade de encerramento. Fiquem à vontade mais uma vez. Muito bem-vinda e muito bem-vindo. Muito obrigado. Carta de Brasília.
O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Manuel de Barros. Entre os dias 7 e 10 de dezembro, a Universidade de Brasília sediou o 10º ENALIC, 10º Encontro Nacional das Licenciaturas e 9º Seminário Nacional do PIBID, cujo tema foi Memórias e Resistências, o que mais queremos como política de formação e valorização docente? Brasília, centro das decisões políticas, recebeu cerca de 10.400 estudantes, professores, pesquisadores e profissionais da educação, dentre os quais 2.300 de forma presencial e 8.100 de forma online. Foram apresentadas 4.472 comunicações científicas e ou relatos de experiência. A relevante temática do evento não poderia ser respondida individualmente, mas sim por todas e todos nós. Portanto, o evento situa o ontem e o hoje na construção coletiva de formação e de valorização docente. Com base nesse percurso, traçamos caminhos a serem trilhados para uma política pública de formação docente que seja participativa, abrangente e inclusiva. Nos caminhos trilhados, durante a realização do ENALIC, diversos tópicos foram pautados que merecem atenção na formação docente. A implementação do Sistema Nacional de Educação, previsto no Plano Nacional de Educação, deve fomentar uma verdadeira política de formação e de valorização da profissão docente, que nos impôs a reflexão, porque a maioria das metas previstas no Plano Nacional de Educação 2014 e 2025, a Lei 13.005 de 2014, não foram cumpridas. Há poucos avanços frente às desigualdades sociais, em especial as educacionais. Ainda temos escolas sem bibliotecas, sem saneamento básico, sem infraestrutura física adequada, que se mesclam ao esvaziamento científico do currículo e às péssimas condições de trabalho dos profissionais da educação. Enfim, temos muito a avançar. Continuamos nos questionando a respeito do que tem sido feito pela formação de professores, trajetórias e resistências em torno do PIBID. Ao recontar a história do Fórum de Coordenadores Institucionais do PIBID, FORPIBID, foi possível acompanhar o surgimento de um coletivo que transformou o propósito inicial do Fórum, que era a instância de interlocução com a CAPES, para um movimento social, cuja organicidade se dá por uma ação coletiva que envolve todas e todos que conhecem o potencial do programa. Nessa trajetória, consolidamos nossas pautas com outras entidades do setor educacional, a saber, ANFOP, ANPED, Fórum DIR, FORPAFOR, ADUMB, ANDES, FNE, Movimento PIBID Resiste e UNE, na defesa da formação de professores e professoras do país. Agora, a nossa luta reivindica a aprovação de um projeto de lei que eleva o PIBID a uma política de Estado e, para tanto, ecoamos: o PIBID vai ser lei e ele será. No contexto dos desafios, os formadores e as formadoras de professores e professoras são ainda afetados pelas avaliações em larga escala. É preciso problematizar o papel do ENAD das licenciaturas e da Prova Nacional Docente. Como esses exames institucionais e individuais têm impactado a formação? Qual o impacto dessas avaliações para quem atua na educação básica e nas instituições de ensino superior? Essas demandas somam-se a tantas outras que perpassam a formação e o trabalho docente. São desafios do tempo presente. Problematizamos também a inserção da inteligência artificial no sistema educacional e nas plataformas impostas nas escolas. Como tudo se conecta quando não são discutidas as implicações da IA no sistema educacional e na formação docente?
Esses e outros questionamentos impactam na falta de valorização docente, gerando adoecimento e abandono da carreira. Isso mostra que políticas neoliberais não são inclusivas nem vão de encontro ao que mais queremos, gerados por uma política neoliberal. Além disso, na audiência pública e defesa política realizada durante o 10º ENALIC no campus universitário Darcy Ribeiro, reivindicamos o que mais queremos, incluindo a aprovação do PIBID como política de Estado durante a audiência pública. Várias vozes se uniram em prol da defesa do PIBID, como política de Estado, com depoimentos de entidades educacionais, bolsistas do programa, professores e parlamentares. Portanto, o que mais queremos é uma educação para todas as pessoas, uma educação que seja ética, justa, igualitária, socialmente referenciada, ambientalmente responsável, comprometida com o desenvolvimento de uma sociedade que respeita as nossas diversidades. Queremos que o PIBID seja lei, queremos que ele seja uma oportunidade para todos os licenciandos. Por fim, o 10º ENALIC reafirmou o compromisso com a continuidade da luta pela formação e valorização docente, demonstrado pela força coletiva na defesa da educação pública. É isso aí, pessoal. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Esse tem sido o 10º ENALIC. Carta aprovada. E o PIBID vai ser o quê? PIBID vai ser lei? Vai ser lei. PIBID vai ser lei. PIBID vai ser lei. Cris, a gente pode começar nossos agradecimentos agora? Vamos lá, bora. Então, bora. Porque a gente precisa agradecer antes de declarar encerrado o nosso evento. Porque esse evento só aconteceu por todos nós, né? Assim, a gente não deve diminuir a importância de ninguém. O evento ele é o que é por conta de cada pessoa sentada aqui. Ao mesmo tempo, algumas pessoas deram uma contribuição um pouco mais prolongada, mais duradoura, talvez mais estratégica, né? E nós gostaríamos de convidá-los para vir aqui ao palco para receber os nossos agradecimentos e o aplauso da comunidade. Por quem a gente começa? Comissão local? Comissão local. A comissão local é uma comissão super numerosa, tá, gente? Tem um monte de gente na comissão local. Eu figuro como presidente da comissão local e tive a grande felicidade de contar com, em primeiro lugar, 3 coordenadoras incríveis, certo? Gostaria de convidar ao palco a professora Aide Caruso, nossa coordenadora de logística. Toda a interlocução com a Universidade de Brasília foi feita prioritariamente pela professora Aide Caruso com muita diligência e competência. Gostaria de convidar também ao palco a professora Jéssica Almeida, nossa coordenadora de articulação com os estudantes e a coordenadora institucional do PIBID-UNB, e também a responsável por toda a programação cultural, uma das responsáveis, pela curadoria da programação cultural do nosso evento. E gostaria de convidar também a professora Janete Cardoso, onde ela se encontra? Professora responsável pela articulação interinstitucional. Então, tudo que diz respeito à cidade, recomendação de hotéis, atividades para fazer em Brasília durante o evento, quando não está no evento, foi a professora, sob a liderança da professora Janete, que um coletivo de professores construiu. Gostaria de convidar também, por extensão, todos os outros membros da comissão local, que eventualmente, eu não vou nominá-los, mas todos os que estiverem presentes, por favor, podem vir ao palco. Desses, eu sei que 2 estão presentes, talvez não estejam aqui, mas estão presentes aqui no grande espaço, que são o professor Pedro Gontijo e professor Erlando Rezes, também professores do PIBID-UNB. Estão por aí o Fernando, o Pedro e o Erlando? Não, acho que eles devem estar lá no fundo. Por enquanto é isso. Essa é a primeira... Então, essas são as nossas coordenadoras da comissão local.
E agora chamamos ao palco a Comissão Nacional. Professora Jaqueline Rabelo, professor Frederico, professora Lúcia, Satisfação, meu querido. professora Marta, professor Nilson Cardoso, Sueli, professora Regina, já chamei, professora Thaís, Bem-vindo. Cadê o Fred? Cadê o Fred? professor Fred Cadê o Fred? deve estar resolvendo alguma questão. Bom, pessoal, Thaís. Agora nós vamos fazer um agradecimento. A Comissão Nacional faz um agradecimento à comissão local por todo o empenho, toda a dedicação. Então vamos ver. Começamos aqui pela professora Aide. Uma lembrança para lembrar sempre do Enalic. Nossa gratidão. Já. Professora Jéssica de Almeida. Professora Janete. Aquele lá sou eu, então tem que vir pra cá, peraí. Professor Paulo. E representando a reitoria da Universidade de Brasília, professor Paulo. Eu vou ter que receber de novo. Para deixarmos uma lembrança aqui na UNB, a gente tem o painel artístico como uma lembrança, mas aqui também um registro. Muito simbólico, mas nossa gratidão pela universidade ter assumido o compromisso com o fórum, na organização, ter participado e todo esse coletivo aqui. Muito, muito obrigada. Nós queremos agradecer também a comissão de apoio, coordenadores de sala, então convidamos a virem ao palco, os que estão presentes. Eu gostaria de convidar nominalmente a Carla, que vocês não conheceram ainda. Carla é a nossa responsável administrativa pelo prédio. Ela apagou vários incêndios, resolveu muitos BOs, muitas dificuldades nossas e viabilizou esse evento nesse espaço, que é um espaço muito grande e muito desafiador, viu? Obrigado, Carla. Também gostaria de chamar a Isabela. A Isa, que é a responsável pela Realize Eventos. A Realize Eventos, gente, vocês imaginam o que ela trabalhou, né? Então, assim, Isabela e com a equipe dela, uma equipe brilhante, resolveu muitas coisas, viabilizou esse evento na qualidade em que ele foi realizado e entregue a vocês. Obrigado, Isa.
E continuando, agora a gente gostaria de convidar ao palco. Vamos chegar mais para lá, pessoal. Agora eu quero chamar ao palco todas as pessoas que precisam ser visibilizadas e que às vezes elas não são nominalmente convidadas. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do pessoal dos bombeiros, do pessoal da limpeza, do pessoal da equipe médica, do pessoal dos estandes, da alimentação, todo mundo que ajudou. Equipe de apoio, os nossos bolsistas da equipe de apoio que estiverem aí, podem subir ao palco, por favor. Coordenadores de sala, por favor, todos podem subir. Não se acanhem, tá? O povo é muito tímido. Eu combinei com todo mundo que eles subiriam ao palco quando chamasse. E mas podem ninguém ficar tá aqui vindo. também, ó, professor. Vem, gente. Também na frente, ó. Eu tô chamando o povo da ambulância. Hã? O corpo de bombeiros. Eu falei Podem os vir bombeiros ocupando o pessoal aqui, ó. Aqui na subida, aqui na frente, podem pra vir, gente por fazer o favor, registro. venham. Receber o aplauso da galera, porque o trabalho de vocês é muito importante para todos nós. Nem todo mundo passou mal no evento, ainda bem, a gente agradece, mas todos contamos com a segurança do pessoal da ambulância. Quem precisou de atendimento médico teve atendimento médico. Quem teve fome tinha a opção para comer lá fora, nos food trucks, com a comida feita com muito carinho. Quem estava perdido durante o evento contou com o apoio da equipe de apoio para se orientar, se localizar. Contamos com o apoio também dos professores coordenadores de mesa. Paula, pode vir aqui, Paula. É você mesma, pode vir. Paula é a nossa bolsista do Decanato de Ensino de Graduação, também muito importante para todos nós. Um aplauso para Paula, gente. Ela está ficando corada, olha só. Eu acho que é isso. Assim, no nosso coração, aqui tem mais gente, mas aí considerem que tem vários colegas que ficaram acanhados e não vieram, tá bom? O nosso agradecimento vai para eles também. Por favor, uma salva de palmas a toda a equipe do Enalic. Enquanto a gente junta aqui todo mundo para tirar uma foto, vamos juntar, fazer um registro também, um vídeo. A gente também depois vai fazer o seguinte, depois de toda a equipe, professor Paulo e professora Cris, a gente pode juntar os participantes ali na frente, fazer uma foto com todo mundo. Vamos lá. E a gente vai agradecendo enquanto estão registrando ali. Chegando ao momento final dessa edição do Enalic, o Encontro Nacional das Licenciaturas, em sua 10ª edição. Queremos mais uma vez expressar o nosso mais profundo agradecimento a todos que trabalharam na organização deste evento, como foi ressaltado aqui pela comissão organizadora, professor Paulo e professora Cristiane. Cada detalhe, cada esforço e cada momento de dedicação foram fundamentais para que pudéssemos viver essa experiência tão rica, inspiradora e transformadora. Registro feito, a gente vai convidando os participantes para virem aqui para frente, para a gente fazer uma foto. O nosso drone. Venham todos para cá para frente para a gente tirar uma grande foto oficial, por favor. Participantes. Enquanto isso, a gente ressalta mais uma vez o agradecimento a todos vocês, participantes aqui presencialmente. Fiquem aqui para a gente fazer uma foto com todo mundo aqui no palco e os participantes aqui na frente. Agradecer mais uma vez a você, participante, que veio de vários lugares do Brasil. Você que esteve presencialmente, você também através da internet. Agradecer os pesquisadores e pesquisadoras, docentes, estudantes, colaboradores que trouxeram suas ideias, experiências e energia para este encontro. Agradecer a Realize Eventos Científicos, toda a equipe técnica, cerimonial, comissão de apoio, comissão avaliadora, comissão organizadora, equipe de apoio, segurança, bombeiros, profissionais de saúde, a todos os profissionais aqui do Centro Comunitário Atos Bulcão, todo o pessoal da nossa logística, da limpeza. Podem juntar, tá, gente? Ali, ó, juntem mais ali na frente. A gente já está com um drone para fazer registro. Um agradecimento especial também à professora Maria Elizabeth Bersch, que está acompanhando todas as salas de apresentação online, junto com uma grande equipe de coordenadores de sala e host.
assim como professora Marta e professora Jéssica, que também organizaram a apresentação de trabalhos aqui. Muito, muito obrigada. Um agradecimento também à Prefeitura do campus, à Secretaria de Infraestrutura e à Secretaria... Os intérpretes, Os muito nossos obrigado aos intérpretes. aqui, por gentileza, vocês Cadê? também. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. A gente registrou todos os dias uma salva de palmas para os nossos intérpretes, fazendo aqui a nossa acessibilidade. E aí a gente vai pedir a gentileza depois, as meninas que estão fazendo a cobertura virem para cá. A gente pede para alguém da nossa técnica ali vir registrar esse momento. Nossa equipe. Todo mundo sorrindo para a foto. Nossa equipe de som cerimonial também, as meninas aqui no palco, por gentileza. Todo mundo junto. Vamos lá. Nosso drone. Empatia, reciprocidade. Vídeo, então a gente grita Enalic 2025 no 1, 2, 3. E depois o do PIBID. Pronto, então vamos lá. O primeiro vídeo vai ser quando contar 1, 2, 3. Então, Enalic 2025, tá bom, gente? Bem animado. Todo mundo preparado? Sim. Nossa técnica? Ok? 1, 2, 3. Enalic 2025! Agora o próximo PIBID vai ser lei. Vamos lá. Ó. Vamos lá no 1, 2, 3. PIBID vai ser lei. Todo mundo movimentando aqui, bem animado, tá? Não saiam, gente. Vamos lá, ó. Mais um vídeo aqui do PIBID vai ser lei. Vamos lá. PIBID vai ser lei, tá? No 3. Vamos lá. Vamos juntar. Erickson, tudo certo no nosso drone? 1, 2, 3. PIBID vai ser lei. 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 Enalic, consciência, liberdade, docência. Encerramos assim essa 10ª edição do Enalic. Levamos conosco as trocas, os aprendizados e amizades que surgiram aqui. Muito obrigada a todos vocês por essa experiência. A gente deseja um bom retorno para os seus lares. E claro, fica o compromisso para a gente se encontrar em 2027, correto, professores? Fabuloso. Então, está oficialmente encerrado o 10º Encontro Nacional das Licenciaturas. Foi um prazer, pessoal. Obrigada. Muito obrigado a Gratidão. todos vocês.